Então, pessoal, para finalizar as nossas análises, né, das possíveis aplicações do uso da força normal, nós já vimos superfície horizontal, vimos superfície vertical e agora a gente vai falar de superfície numa condição de inclinado, um plano inclinado, né, que forma um certo ângulo com a horizontal. Legal? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui meu trabalho. Essa é uma delas, é uma mesinha, né? Eu vou fazer assim. Vai ficar. Peraí. Vamos fazer. Entendeu? Sim. Foi? Está na mesma inclinação lá atrás, tentando mostrar. Eu vou colocar esse apagador aqui. Está parado. Não tá? Então, eu quero que a gente analise a situação, este apagador, nessa condição. Vai ser isso que a gente vai imaginar para analisar aqui e pensar na aplicação da força normal em superfícies inclinadas, ok? Nessa análise aqui, existe a força normal? Existe, né? Por quê? Porque este corpo está apoiado sobre uma superfície. Se está apoiado sobre uma superfície, ele está comprimindo essa superfície. Então, vai existir a força normal, porque ela é uma reação da compressão de uma superfície, né? Então, beleza, deixa eu descer esse trem que cansa. E vamos imaginar essa situação aqui. Legal? Então, esse traço em diagonal é o tampo da mesa, a superfície do tampo da mesa, conforme vocês viram aí. E sobre ele encontrava-se o apagador. Ok? Este apagador, no momento que a gente estava analisando, nós vimos que ele permaneceu em repouso. Então, essa análise que a gente está fazendo é de uma situação em que o corpo se encontra em equilíbrio, se encontra em inércia, em que a somatória das forças que estão atuando sobre ele vai ser igual a zero. Então, vamos lá no nosso estudo de força. Isso é um estudo de força, né? Se é um estudo de força, qual é o raciocínio para direcionar aqui, né? Quais são as perguntas para direcionar o nosso raciocínio sobre esse estudo? Quais forças estão atuando neste corpo? Como essas forças estão atuando neste corpo? Quanto vale cada uma dessas forças? Legal? Então, vamos lá. Quais forças estão atuando nesse corpo? Mais uma vez, a gente tem que pensar nas interações que esse corpo está tendo com os corpos que o circundam. Pode ser de campo ou de contato. De campo, gravitacional, elétrica, magnética. Esse apagador não está eletrizado, não falando de campo elétrico, não falando de campo magnético, mas eu falei que estava pesado pra caramba esse trem. Está considerando a massa desse apagador, não é isso? Então, se eu estava considerando a massa dele, ele tem uma força-peso. E essa força-peso, ela vai estar vertical para baixo. Vai ter uma corzinha diferente. Porque ela vai estar sempre direcionada para o centro da Terra, que é uma força atrativa entre os centros gravitacionais dos corpos. Né? Legal? Discutimos várias vezes. Quer dizer que eu vou repetindo, eu vou fazer lavagem cerebral para vocês, ainda mais que a gente tem tempo. Prova de janeiro, aí a base fica legal, os outros capítulos vão deslanchar. Continuando. Se de campo é só essa, as outras análises de interações que a gente tem que pensar é de contato. E de contato, ele só está em contato com a superfície. Mas ele estava em contato só com a superfície. Não é isso? Então, se ele está em contato só com a superfície, as interações de contato só podem ser daqui.
Se ele está em contato com a superfície, ele vai estar apoiando a superfície. Se está apoiando na superfície, ele está comprimindo ela, né? Então, terá a reação da compressão dessa superfície, que é a força normal. Então, a força normal, que é o nosso objeto de estudo, está aqui. Quando ela vai estar? Quando tiver apoio na superfície. Como ela vai estar? Ela sempre vai estar perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo. Então, ela vai estar nessa direção. Ok? Essa é a nossa força normal. Como eu não estou preocupando com quanto essas forças vão valer, meus vetores estão meio fora de proporção aqui, de tamanho, tá? Mas é só para a gente discutir. Não aguentei, diminui um pouquinho. Continuando. Só existem essas duas forças? Não, Por que não? porque o corpo está parado, então tem que ter uma força vencendo a componente X da força peso. Ah, show de bola! Então quer dizer que se eu somar todas essas duas forças que eu coloquei, não vai dar zero. Por que não vai dar zero? Porque nessa configuração de disposição de força não tem como dar zero. Ah, Alexandre, como é que você sabe? Eu tenho que saber a operação vetorial. E quando eu vou somar forças, e se o objeto estiver próximo à superfície, a gente sempre leva em relação à orientação cartesiana na superfície. Na mesma direção da superfície ou perpendicular. A normal está organizada legal, perpendicular à superfície, mas peso não. Peso, ele está formando um certo ângulo com a superfície aqui. Não é isso? Ele forma esse ângulo aqui com a perpendicular da superfície. Não está na mesma direção. Oi? Então, neste caso, eu tenho que decompor, e eu posso decompor, o que é decompor mesmo? Separar o vetor em duas componentes ortogonais. O que é isso mesmo? Componentes que são perpendiculares. Beleza? Da mesma forma que eu pego dois vetores perpendiculares, né? E junto eles numa componente resultante, eu posso pegar a resultante e dividir em duas componentes ortogonais. Isso que nós chamamos de decomposição de vetores. E quando uma força não está nem perpendicular, nem paralela à superfície, nós devemos fazer isso. Então, para fazer o raciocínio dessa situação, a gente teria que decompor a força-peso nas suas duas componentes ortogonais. Quais seriam elas? Uma perpendicular à superfície, que nós vamos chamar de PY, e outra paralela à superfície. A superfície seria o meu eixo X aqui, né? Do meu plano cartesiano. Então, quando eu faço isso, aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando peso, ele vai deixar de existir na história, porque não é que ele vai deixar de existir, né? Eu separei em duas partes, então eu não penso mais em peso, eu penso em quê? Nas suas partes, Px e Py. E quando eu for somar essas forças, não tem como dar zero. Por quê? Porque Py não pode anular normal, elas estão na mesma direção em sentidos contrários. Mas não existe nenhuma força que, nessa representação nossa, nessa diagramação, em que anule tem uma força para anular Px. Então, teria que ter uma força contrária a Px, né? De mesmo modo, mesma direção, sentido contrário para elas se anularem e a somatória das forças ser igual a zero. Que força seria essa? Legal. Se a gente parar para pensar, toda superfície de objeto, por mais polida que seja, elas existem irregularidades. Foi? Por mais lisa que seja a superfície. Ok? Trabalho muito com madeira, a gente vai trabalhando no processo de lixação, vai lixando, cada vez com lixa mais fina. Tem lixa que é mais fina que minha mão. Você vai lá, lixa.
vai tirando essas irregularidades, ela vai ficando mais lisinha. O atrito vai diminuindo, né? Que a gente fala. Nesse caso aqui, quando existem irregularidades e a gente comprime, ou seja, o objeto apoia sua superfície, que seria a superfície da caixa, na superfície do chão, essas irregularidades ficam justapostas. Tem objetos que têm irregularidades maiores, superfícies têm irregularidades maiores, menores. Quanto maior for essas irregularidades, maior vai ser o atrito que pode ser ocasionado na interação dessas irregularidades, ok? Vocês veem que eu estou falando de força normal, mas não tem como eu não falar, porque a gente tem que pensar em situações das outras forças. Depois a gente volta um pouquinho na força normal. Então, essas irregularidades é que ocasionam o atrito quando elas interagem. Mas nem sempre elas interagem, ok? Nem sempre elas interagem. Como assim? Se eu pego um objeto, por exemplo, e coloco ele na superfície horizontal e o apoio, ele vai apoiar tudo. Essas irregularidades ficaram justapostas aqui, mas a única coisa que o peso do objeto está fazendo é comprimindo essa superfície. Só vai existir atrito se esse corpo estiver em movimento ou em uma tendência de movimento. Porque toda vez que eu coloco o corpo em movimento ou em uma tendência de movimento, empurro, mas não consigo movimentar. PX aqui, empurrou, mas não conseguiu movimentar. Gerou uma tendência de movimento. Nós falamos que o atrito ocasionado por essa tendência de movimento é um atrito estático. Legal? Se movimentar e as irregularidades se movimentar uma sobre a outra, é um atrito cinético. Isso depois a gente vai discutir. Mas o legal é vocês enxergarem que as forças que estão paralelas à superfície que vai gerar essa tendência ao movimento. Então, tem uma força aqui, paralela à superfície, ela vai gerar uma quê? Ou um movimento ou uma tendência de movimento. No caso do apagador, ela gerou uma tendência, não conseguiu movimentar. Okay? Agora, se a gente imaginar, o que essa caixa está fazendo? Empurrando as irregularidades do chão no sentido de descida da caixa. O que o chão faz? Ação e reação. Empurra a caixa no sentido oposto. Legal? E aí, existe, neste caso, uma força de atrito. Contrária, neste caso, contrária à tendência de movimento. Legal? Ok? E aí o peso, na verdade, a gente não trabalha com ele. Quando ele está numa situação, a gente só vai usar ele para fazer o quê? A decomposição dos vetores. Legal? Então, aqui a normal, em plano inclinado, ela continua sendo sempre perpendicular à superfície, mas neste caso, ela está anulando quem? PY. Então, aqui, a força normal, ela não vai ser igual a peso. Ela vai ser igual a uma componente ortogonal de peso. E detalhe, gente, lembre sempre que as componentes ortogonais, elas são sempre parte daquele vetor que lhe deu origem. Então, elas são sempre menores. Ok? O que eu posso concluir? Que neste caso aqui, PY é menor que peso. Tá? Então, a normal, o corpo está comprimindo a superfície? Está. A taxa de compressão é igual ao peso do objeto? Não. É igual à parte do peso dele. Ok? Porque normal vai ser igual a PY. Ok? E como a somatória das forças é igual a zero, o que eu posso afirmar? Que PX é igual à força de atrito. Legal? Ok? Matamos a história do plano inclinado. Então, aqui agora, o que nós já sabemos? Quando a força normal vai estar atuando e como ela atua em todas as situações. Ok? Por mais que eu mostrei quanto que valia a força em cada situação, nós não fizemos uma reflexão pensando em como que eu vou fazer para calcular essa força normal. Então, esse próximo instante da aula, o que nós vamos fazer? Ficar refletindo sobre como que eu vou fazer para calcular essa força normal em cada uma dessas situações que a gente passou. Massa? Ficou claro? Show de bola.
Então vamos fazer o seguinte, parei a gravação.